Vamos lá. Ou seja, ela retrata algo em que tudo pode acontecer, dependendo da imaginação do autor, como a do leitor. Assim, poema, soneto, balada, quadra, vilancete, torneol, rondó, haikai, quadrinha. Quadrinha é aquelas que tem 4 versos, não é? A quadrinha popular vai ser a base para o maior poema da literatura brasileira. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, e as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Uma quadrinha. De onde é que nasce esse poema que vai ser tão importante que um pedaço dele vai para o hino nacional brasileiro? Que é aquela parte lá, nossos bosques têm mais vida, é desse poema. E esse hino que tantas vezes foi cantado e que parece que dava energia para a seleção brasileira, era isso? A seleção fraca, querendo morrer, aí começava a cantar o hino, aí começava a jogar. Então não é mais para torcer, é só para cantar o hino, quando tiver jogo, né? Então nessa hora, esse poema tão importante, você sabe de onde foi que ele nasceu? Ele nasceu disso aqui, ó. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Ah, eu conheço esse poema besta. Exatamente. É dessa quadrinha popular, bobinha, que vai ser feita a canção do exílio. Por essa musicalidade, por essa simplicidade, que o Gonçalves Dias vai conseguir colocar no texto dele e criar o maior texto nacionalista brasileiro. Esses nomes que eu li aqui, soneto, poema, balada, vilancete, rondó, torneol, haikai, etc. Isso aí são variações da poesia. São várias formas que um poema pode ter. Todos eles são poema. Beleza. Aí tem uma foto do Drummond bem à vontade, sentado aí. E você vem com a primeira dúvida. Eu falei aqui várias vezes em poema e poesia. Poema, poesia, poética. Vamos estabelecer diferença. Poética é criação. Vem de poiesis, que quer dizer criar. Então, poética é a criação, é a forma de criar. Olha o vestibular funcionando. Está lá a questão, aí diz assim: a poética machadiana é composta por ambiguidade e ironia. Verdadeiro ou falso? O que é poética? A forma de criar. Então está dizendo assim, ó, a forma que Machado de Assis utiliza para criar os seus textos, as bases são ambiguidade, que é o duplo sentido, e a ironia, sim ou não? Sim. Então você entendeu o sentido de poética, quer dizer, a forma de criar. Professor, então eu posso falar em poética drummondiana? É, a poética do Drummond. A poética pessoana, que é a do Fernando Pessoa. A poética alencarina, que é a do José de Alencar. Então pronto. Conceito aprendido de poética é a forma de criar. Beleza. Então o que é poema e o que é poesia? Vamos lá. Poema é o texto. Poesia é o momento que gera o texto. Tem aí. Passa aí o primeiro, brother. Olhando para ali, a gente vê o quê? Um poema ou uma poesia? Porque tem muita gente que diz, ah, uma poesia do Camões. Não é poema. Poema é o texto. Poesia é o momento, a situação que gera o texto. Então vamos lá. Está aqui você na frente do mar, ali, Praia de Iracema, não sei, melancólica, pessoa toda triste, descobriu que levou chifre, ok. Está lá você entristecido, pensando no seu amor, aí pega um pedaço de papel, uma caneta e resolve escrever sobre aquilo. Esse negócio que você vai escrever se chama poema. E antes, quando você estava só ali na frente do mar, pensando que foi traído e tudo mais, como é o nome? Poesia. Então, poesia é a situação que gera o texto.
E poema é o próprio texto. Professor, então praticamente tudo pode ser poesia. Esse momento ele pode ser poético. Ou seja, gera um texto, gera um poema. Uma mulher linda, poesia. Maior elogio que você faz para uma mulher, chapa, você diz para ela: olhe, você é a própria poesia. Não vou escrever nada para você, nem sobre você, porque você sozinha já é o que eu quero dizer. Ora mais. Eu sinto muito, mas vai dar tudo certo, né? Hoje, anotou aí, né? Para dizer, legal. Então, a situação se chama poesia e o texto que nasce, o nome é poema. Esclarecida, a gente avança. Lá vem uma particularidade que cai muito em prova, se chama licença poética. O que é licença poética? É a permissão que a poesia tem para trazer o nonsense. Nonsense é o que não tem sentido, o absurdo, o erro, o que não pode ser. Quando você estiver lendo num texto uma coisa que é o que não pode ser, se chama licença poética. Existe a licença poética do conteúdo, quer dizer, da ideia, e existe a licença poética da forma. Como funcionaria a licença poética da ideia? Quando eu te vejo, a minha alma sai de mim, e eu vou e me bato pelas paredes do quarto e depois reparo que ali você não está. Estou sozinho, como tem sido a minha vida inteira. Pare, senão vocês vão começar a chorar. Pronto, esse poema é triste. Legal. Você percebeu que tem uma licença poética aí? Qual é? A minha alma sai de mim e fica se batendo nas paredes. Como é que pode uma loucura dessa? Estas coisas sem razão, sem sentido, do tipo que não pode ser, a não ser que realmente você morreu e a sua alma foi embora, se chama licença poética. Da forma ou do conteúdo? Do conteúdo. Como é uma licença poética da forma? São os erros de gramática. Professor, então eu vivo escrevendo com licença poética, porque eu vivo errando nos meus textos. Exatamente. Só que o seu texto, para ter a licença poética, ele tem que ser do gênero lírico. E a tua redação de vestibular não é gênero lírico, é gênero em prosa, dissertativo, argumentativo. Por isso que o professor vai tirar lá o seu erro. Agora, se ele tivesse pedido a você um poema, então estava tudo certo. Você estava escrevendo com licença poética. Tem uma música que ficou famosa de uma dupla sertaneja por causa do erro. Eu não me lembro quem é que canta, ainda mais que dupla sertaneja parece que é tudo igual, são sempre dois. Continua. Aí diz assim, perguntaram para mim se ainda gosto dela, não é isso? Respondi, tenho ódio e morro de amor por ela. Isso é um paradoxo, como é que tem ódio e ainda morre de amor? Começou o problema. E aí ninguém liga, porque por enquanto o erro é na ideia. Legal, é poético. Até que chega lá na frente e diz assim, eu saio para fora e ela chama para trás. Vamos para um exercício de lógica. Se a pessoa entra, é para dentro. E se a pessoa sai, é para fora. Aí você diz, tem um erro aí, exato. Esse erro se chama barbarismo, que é quando o erro é desgraçado, inaceitável e a vontade é de matar a pessoa. Barbarismo, ok. Mas está perdoado, porque é uma composição, é uma música. Então, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, Bruno e Marrone, Vitor e Léo, o Escambau e o Passa Quatro, usam o quê? Licença poética. Eu acho até, para nós, professores de língua portuguesa, que a grande razão de terem inventado espingarda de 2 canos foi para quê? Para matar a dupla sertaneja. De um tiro só, você dá fim nessas criaturas que acabam com a língua portuguesa. Ok? Beleza. Tá aí então, ó, licença poética é isso. Logo abaixo vem o maior sonetista brasileiro, Olavo Bilac.
E o Olavo Bilac era tão chatinho, chatinho quer dizer perfeccionista. Tão chatinho, tão perfeccionista que dizia: a melhor poesia do mundo é a poesia parnasiana. Você sabe como é que a gente chama o texto lá em 1500? Texto clássico. Como é que a gente chama o texto Árcade em 1700? Texto clássico. E o texto do Olavo Bilac em 1882? Texto clássico. O que classicismo, renascimento, arcadismo e parnasianismo têm em comum que eu possa chamá-los de textos clássicos? O que é Arcádia? A Arcádia é a região da Grécia onde vivem os pastores. E eles vivem na sua simplicidade. Eles não querem nada que tenha na cidade. Tudo que eles querem é aproveitar o dia, aproveitar a vida. O nome dessa escola é arcadismo. Quando se foge da cidade, o nome é fugere urbem em latim. Quando eu não preciso das riquezas, o nome é inutilia truncat, cortar o que é inútil, o dinheiro. E eu quero apenas aproveitar a vida. A frase se chama Carpe Diem, que hoje é nome de perfume. Ok? Carpe Diem, que é aproveitar a vida. Então, no classicismo, no arcadismo, tudo tem a ver com Grécia e Roma. Aí o arcadismo desaparece, vem o romantismo, o realismo e o naturalismo, e a cultura clássica volta com Olavo Bilac. Olavo Bilac vai ser esse poeta brasileiro que vai colocar a Grécia e Roma de novo em discussão no Brasil, que é o parnasianismo. Quer ver o que é o Parnaso? É um monte grego. É um monte grego. Nesse monte ficavam os oráculos, onde você podia conversar, os templos, para você conversar com os deuses, Apolo, Vênus. Então esses períodos são clássicos por isso, porque eles trazem de novo a cultura greco-latina. Então em 1882 no Brasil, este poeta que tem aí a imagem, Olavo Bilac, vai trazer de volta Grécia e Roma. Vamos criar uma questão do Enem, vamos criar, é assim que funciona. O que é que está rolando no Brasil de 1882? Olha, a gente demora às vezes um pouquinho a se ver, né? A coisa é assim praticamente por mês. Mas você não esqueça o que é dito na aula anterior, não. Anote coisas, vá riscando. Este material não é para ser de enfeite. Se você sai daqui e a apostila velha continua branca do jeito que você chegou, tá tudo errado. É para ficar riscado, anotado, tem que ter observações. Pois lá nesta aula passada, eu te disse uma coisa, quem sabe história, e eu bato palmas, professor de história. Quem sabe literatura e história. Porque a primeira coisa que a gente aprende na literatura é que o texto, ele não existe sozinho. Existe o texto, existe o homem e o seu contexto. E isso é importantíssimo para a sua prova, texto e contexto. 1882, está rolando o realismo no Brasil. Machado de Assis lançou Memórias Póstumas em 1881 e começa a discutir a realidade. Pois então me diga o que está rolando no Brasil de 1881, 82. Movimentos abolicionistas e movimentos republicanos. Os estudantes, geralmente as pessoas que compreendem melhor as coisas, começaram a se movimentar. Você acha isso estranho? Em 1882, os estudantes das faculdades se movimentando? Não! Se você deu uma lida sobre as passeatas, você acha que para o seu vestibular, basta ter ido participar da passeata, é isso?
Tem que ler sobre o assunto, rapaz. Tem que entender. Uma das críticas que foram levantadas aqui e em vários lugares é que tinha gente que estava se manifestando e não sabia nem por quê. Passou uma mulher levando o cachorro dela, pedindo para baixar o preço da ração, para a ração ficar mais barata. Então a mulher manifestando pelo cachorro, que não conseguia se manifestar. Tinha gente pedindo, dizendo que era contra a PEC 37. Perguntaram o cara o que era a PEC, ele não sabia, pensou que era refrigerante, confundiu PEC com grapete, que é outro refrigerante antigo. Aí você começa a entender o negócio, tem que saber por quê. Foi feita uma pesquisa, olha o que foi que rolou. 75% das pessoas que estavam nas passeatas eram de universidades. Isso é importantíssimo. Universitários ou pré-universitários, era gente que sabia o que estava fazendo ali. Claro que tem os pedintes que se levantam e para acompanhar, senão vai ser atropelado, vão também. E aí você tem um monte de gente. Mas tem que saber por quê. Qual o contexto de 1882? Você tem estudantes de universidades, e o Brasil tinha poucas universidades, cursos técnicos e tudo mais, se movimentando, pedindo a saída do Pedro II e pedindo a libertação dos escravos. E já fazia era tempo, desde o Castro Alves, que já tinha isso nos textos. Navio negreiro, pedindo a libertação dos escravos. Então o contexto é um contexto problemático. Pegue o livro O Cortiço, do Aloysio Azevedo. Dentro do romance, passa um povo com as placas pedindo para o Pedro II ir embora e para a libertação dos negros. Isso se chama contexto. Pois agora vamos para a questão do Enem criado agora. Considerando o poema Via Láctea, de Olavo Bilac, e analisando o contexto do século XIX, última metade do século XIX, pode-se afirmar que a poesia parnasiana brasileira esteve por muito tempo promovendo um fenômeno denominado alienação. Verdadeiro ou falso? Considerando esse contexto de movimentos republicanos e abolicionistas, a poesia parnasiana brasileira era alienada, sim ou não? A palavra alien, de distante, de fora, por isso que existe alienígena, de fora. Todo mundo discutindo a realidade, Machado de Assis, Olavo Bilac. No Ceará, Adolfo Caminha, Oliveira Paiva. Todo mundo discutindo a realidade e os poetas parnasianos falando de quê? Da Via Láctea. Como é o nome disso? Alienação. Você sabe qual é o nome de um dos maiores poemas parnasianos? Vaso Grego. Vaso Grego é o poema que cai no vestibular por aí. Vaso quer dizer copo. O cara no poema levanta uma taça e fica descrevendo a taça. Esta em áureos relevos trabalhada, toda em pétalas colmada, digníssima de sua perfeição. Vai falando de um copo. O país se desmontando e o cara descrevendo um copo, como é o nome disso? Alienação. O país com um problema que é a escravidão e o cara falando da Via Láctea. Alienação. Então é verdadeiro. A poesia parnasiana brasileira é alienada. Ela não fala da realidade mesmo, ela fala de Grécia e Roma. Anote. Ao lado da foto do Olavo Bilac, que vai ser o nosso maior poeta até chegar quem? Drummond. Olha como esse cara tem poder. De 1882 ele só vai perder para o Drummond. Eu vou lhe dizer os maiores poetas brasileiros, ó. Gonçalves Dias, com a Canção do Exílio. Olavo Bilac e Carlos Drummond de Andrade. São os três maiores poetas brasileiros. Um domina todo o romantismo e o realismo, não é? O outro entra na poesia parnasiana, sendo, na verdade, um alienado. Agora lembre,
Olavo Bilac só era alienado na poesia, porque no jornal ele escrevia crônicas e metia a chibata no que estava errado. Incrivelmente contraditório. Como cronista do século XIX, ele não deixa passar nada. Mas com a poesia dele, ele não falava da realidade. Aí você entende, se a poesia clássica é aquela que fala de Grécia e Roma, então ele acabou ficando alienado graças à poesia que fazia. Está aí Olavo Bilac.